Bom, eu vou querer saber agora de você algumas outras cenas que marcaram a sua memória, a sua vida. A primeira delas, eu queria saber uma cena que você considera inesquecível. E pode ser no teatro, pode ser na TV, pode ser em filme. Uma cena que você considera inesquecível por algum motivo, que talvez a gente não saiba qual é. Assim. Tem alguma cena? Qual é a primeira que vem na sua cabeça? Cara, a primeira que vem na minha cabeça é a minha primeira. É a minha primeira. Primeira da Nostra? Não, em Malhação. Ah, tá. É porque eu considero a minha primeira em não, Malhação. sim, né? Eu fiquei pensando, gente, que memória maravilhosa com 2 anos de idade. Não, cara, foi uma coisa incrível. Olha isso, eu não tinha tido nenhum contato com audiovisual ainda, né? Tinha feito teatro, musical. E a minha primeira cena em Malhação foi em Arraial do Cabo. Para quem não conhece, é um lugar paradisíaco aqui do Rio de Janeiro. Só botar aí no Google que vocês vão ver. E o que era? Era escalando uma pedra. Fiz muita aula de escalada, enfim. Porque no primeiro capítulo a história era essa. Eu tava escalando com meu irmão, ele caía, eu caía. Não, peraí, era eu que caía? Ele caía, tá. E aí ele caía, eu descia pra tentar ajudar, eu caía. Daí ele vinha, enfim, me buscar. E aí, pra buscar ajuda, ele foi atrás de um bombeiro de carro, capotou o carro, morreu. E aí, isso dava lugar pra eu crescer como personagem, enfim, a história era isso. E essa primeira cena, cara, a gente... pra quem conhece, pra quem sabe como é que é escalada, existem vias de escalada e existem pedras que a gente chama de virgem, que a gente inaugura uma via de escalada. A gente vai lá, prende os preguinhos pra prender a corda, enfim. E a gente fez isso, cara, em Arraial do Cabo, numa pedra, no meio do nada. Mais ou menos 30, 40 minutos de barco pra chegar lá. Então, o meu primeiro gravando, eu lembro que eu comecei a chorar. Assim, eu tive que disfarçar rápido, porque o gravando foi 3 drones voando atrás de mim, os câmeras pendurados em cima da pedra, eu no meio da pedra. A gente ficou 5, 6 horas pendurados. Eles içavam comida pela corda, sabe? Pra gente não descer. Nossa, gente! Porque era muito trabalho ter que descer, enfim. A gente mesmo preferia, imagina, começando ali, queria gravar. E o gravando foi isso. Eu olhava aquela imensidão daquele mar cristalino. E Arraial do Cabo é muito frio, então tem pinguim, dava pra ver pinguim. E no gravando, quando ele falou gravando, uma baleia apareceu do lado do barco que o diretor tava, gritando lá no talkback, e fez aquele que eu não sei o que é, que elas fazem, né? Que esguicha a água. No gravando, foi uma coisa que eu me arrepio só de lembrar. E esse foi meu primeiro gravando. Gente, se eu tivesse nessa cena, subindo a pedra virgem, que nunca foi martelada, e aí eu vejo uma baleia, eu caio lá de cima. Eu não tenho a menor chance de sobreviver a isso. Qual foi a cena que você fez, mas que você gostaria de esquecer? E não porque ela tenha sido ruim, mas talvez porque você tenha achado ruim, ou porque talvez te tenha te dado muito trabalho, porque você tirado muito seu sono. Que eu gostaria de esquecer, caramba. É porque assim, ator tem aquela coisa, né? A gente nunca faz a cena perfeita. Nunca alguém vai, depois de uma cena, virar e falar, pelo menos não que eu conheça, e vai falar assim, nossa, foi assim que eu ensaiei, perfeito. Detonei, né? Nossa. É isso aí. Mas tem uma que você... Mas eu não, cara, é difícil. Claro que tem cenas que a gente fala, tem aquelas que marcam mais, que a gente fala, putz, poderia melhorar. Eu vou escolher, eu não tenho uma, mas eu vou escolher alguma de Malhação, porque eu volto pra ver e falo, caramba, dava pra ter sido melhor. Mas estava começando, então ao mesmo tempo eu gosto de ver, porque é amadurecimento, entende? Mas tudo bem, já que o jogo é esse, que eu tenho que escolher uma de apagar, eu vou escolher uma que eu nem sei qual é, de Malhação. Tá bom, tá eu nem sei qual é. Você já se recusou a fazer alguma cena? Não, nunca. Não.
Maravilhoso. Nunca. Não, é porque acho que nunca teve nada que me incomodou. Risco, tá bom. Tudo bem. Quando E e ainda teve uma situação, eu fiz o filme chamado O Segredo de Davi. Sei. E teve uma cena que nem Medo de Davi, eu tenho medo de Davi. Davi é polêmico. Vai, me fala primeiro, depois eu te falo. Então, teve uma cena que ela não estava nem escrita no roteiro. E aí, na montagem, na decupagem, na verdade, decupagem é o que você faz antes de filmar para ver cena por cena se encaixa tudo direitinho, né? Enfim, o que você vai precisar lá na hora de editar. E na decupagem viram que teria que ter uma cena tomando banho entre duas cenas, assim, uma cena ligando e aí uma cena tomando banho e a cena encontrando a pessoa que eu liguei. Porque senão não ia ficar, as pessoas não iam entender direito. E aí no set, lá na hora, a gente falou, vamos fazer. E aí o diretor falou, vamos fazer nu? E eu falei... Faz você falou. E eu falei, cara, agora, porque tinha super a ver com o clima do filme e tal. Eu falei, claro, agora. E a gente filmou e a cena não entrou. Mentira! Você passou por toda essa situação, gente, de um nu ali. Cara, a cena não entrou porque o filme ficou muito grande, então tem que ter um desprendimento também de assim, vamos cortar. Cortamos várias cenas que a gente fez e não entrou. É mentira. Como chama esse diretor mesmo? Diego Freitas. Oi, Diego, tudo bom, amor? Por que tá privando a gente dessas cenas de nudez? Eu tô com Sônia, todo um fandom aqui desejando esse momento. Cara, eu nunca contei isso pra ninguém. Disponibiliza no making off, querido. Então. Nunca contei isso. Diego, se você tá ouvindo, se você tá vendo a gente aqui, um beijo. Qual foi a cena mais quente que você já fez? Foi Éramos Seis, com certeza. Eu tinha muita cena com a Ellen Roche. Uhum. E era uma situação super delicada, que era assim, o pai, o filho descobre que o pai tá traindo a mãe e vai lá e fica com a mulher que o pai tem relações, né? Sim. E aí, assim, o Alfredo, por essa raiva do pai, por tudo isso, e raiva da mãe, que é a mulher que é a pessoa que ele mais ama no mundo, dessa situação toda, com a Marion, que era a personagem da Ellen, a gente tinha cenas muito quentes ali. E foram algumas, inclusive, mas eu diria que a relação do Alfredo com a Marion foi uma relação bem, bem quente, assim. E as cenas, a mesma coisa. E era uma novela das 6 em Brasil. Se fosse uma novela das 9, das 11, então, seria uma loucura. Se fosse um Verdades Secretas, então, meu Deus do céu. Não, tô brincando, mas assim, é difícil fazer uma cena assim. Imagino a gente que assiste, imagina que porque vocês são atores, são personagens, mas aí fisicamente vocês são essas pessoas naquele momento. Tem uma conversa antes entre os atores que vão estar na cena, tipo, até onde eu posso ir, o beijo pode ser assim, o toque pode ser assado, ou fica tudo na mão do diretor, como é? Não, tem total, é uma dança. Né? É uma dança. E como qualquer dança, você ensaia antes, né? Eu fiz Dança dos Famosos. Posso dizer bem que cada passo a gente tá ali estudado e feito algumas vezes, né? Para que fique bonito pro público, porque tem que ser algo bonito de se ver. E a história tem que ser contada. Então, tem uma conversa, assim, de respeito até onde o outro se sente bem e confortável para fazer, né? Porque qualquer cena você tem que estar confortável para fazer, porque você tem que fazer com prazer. E a gente tenta fazer isso na hora. Qual foi a cena mais arriscada que você já fez? Teve alguma? Mais arriscada? Tirando essa de subir a pedra, né? De escalar. Essa entraria, com certeza. Mas de risco de se machucar... De ação, isso, de ter alguma possibilidade de acontecer alguma coisa. Eu gosto muito de fazer tudo que eu sinto que eu posso fazer, assim. Então, dublê, eu tento fazer... Eu tento ser o meu dublê. Entendi. Na maior parte das vezes.
Ó, tem alguém falando de alguma cena que você caiu da moto. Isso foi no Tempo Não Para. Não, esse não fui eu, porque aí eu tento fazer até onde eu posso, né? E o dublê fez super... E os dublês são maravilhosos, né? Então, assim, eles estão treinados para isso, para estar a 100 por hora na moto, se tacar e ainda sair bem pra foto. Entendi. Então, essa foi uma cena, mas não fui eu que fiz, então não posso escolher ela. Eu vou escolher os dublês, quando tem cena de ação com você, os dublês falam, gente, lá vai aquele rapaz ganhar o nosso cachê, porque ele vai pegar a nossa cena que ele vai querer fazer. Não, eu já cheguei numa final de novela, né? O orçamento tá baixo. Eu já cheguei numa cena e eu tava esperando o dublê, né? Eu falei, mas cadê o rapaz? Ela falou, não, a gente achou que você fosse fazer. E você fez? Aí eu fiz, porque aí, imagina. Aí você falou, eu vou garantir. Pergunta se macaco quer banana. Claro que eu quero. Qual foi a cena? Foi uma cena... Foi em Éramos Seis. Era uma cena que eu tava distribuindo panfletos. E aí era ditadura, né? Getúlio. E aí a polícia me via distribuindo esses panfletos, chamava de comunista e tudo. E eu fugia dos policiais. E aí eu entrava num bar e eu tinha que pular pela bancada do bar, que era alta, e tava cheio de garrafa em cima. Então eu tinha que sair correndo, pular, derrubar as garrafas e me esconder. Nisso... Peraí que tá caindo o telefone. Nisso as garrafas, elas caíam e quebravam, né? Mas aí, claro que o efeito botou aquelas garrafas que é vidro de mentira, que eles chamam, que a gente faz assim, negócio farela. Mas tem um risco, porque afinal eu tô me jogando. Mesmo botando colchão ali e tudo, eu tenho que calcular o salto, pra não bater o joelho na hora de saltar. Tem que ser uma coisa plasticamente bonita. Uhum. E aí eu fiz. E ficou bem legal. Não foi de primeira, mas não foi culpa minha. Teve um problema de câmera e aí só melhorou pra mim, porque aí eu fiz com mais intensidade ainda. Ficou bem legal. Foi no final, foi um dos últimos 10 capítulos, assim.